Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Horas. As notícias com Matilde Malva Sabino. Um sismo de magnitude 4.1 na escala de Richter foi sentido no centro e norte do país. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera registrou o sismo perto da 00:40 desta madrugada, a sudoeste de Solurico da Beira. Em declarações ao Diário de Notícias, testemunhas da região de Viseu e arredores descrevem vibrações. A SIC Notícias diz que o abalo também foi sentido em Espanha. De acordo com o IPMA, o epicentro ocorreu a 23 km de profundidade. Não há registro de danos nem de feridos. Seguimos com a greve geral de quinta-feira. A paralisação teve impactos na eletricidade e na mobilidade, mas não parou o país. Os dados finais sobre a adesão à greve de dia 11 só vão poder ser conhecidos mais tarde, mas o Observador foi procurar alterações de consumo que possam ser indicadores da adesão. Um estudo da Ipsos APEM para o Observador aponta que a procura de energia elétrica parece estar mais do lado da narrativa do governo e das associações empresariais, que desvalorizaram o impacto económico desta greve. O consumo de eletricidade manteve-se ao nível dos dias anteriores e muito próxima do registado na quinta-feira comparável do ano passado. Com algumas exceções, incluindo a empresa bandeira Auto Europa, a produção nas principais empresas industriais não parou. As deslocações mostram, no entanto, algum impacto expresso na redução de tráfego nas autoestradas geridas pela Brisa ou nas pontes em Lisboa. Nos dados obtidos, a Ipsos APEM conclui que houve uma ligeira redução do tráfego total rodoviário no dia da greve geral, mas nos principais eixos e vias de trânsito, os valores de tráfego foram perfeitamente alinhados com o padrão habitual no mês de dezembro. Por outro lado, a greve geral provocou alterações nos padrões de mobilidade de quase 2 milhões de portugueses. Os dados recolhidos concluem que em Lisboa seguiram na manifestação, que foi do Recio à Assembleia da República, em São Bento, entre 10.000 e 35.000 pessoas. Este é um artigo que faz manchete esta hora no site do Observador, assinado pela editora da secção de Economia, Alexandra Machado, e pela grande repórter Ana Suspiro. Jorge Pinto aconselha o Governo a ouvir os trabalhadores no regresso às negociações sobre o novo pacote laboral. O candidato presidencial volta a dizer que o que está em causa são ataques tremendos aos direitos dos trabalhadores. No dia seguinte à greve geral, Jorge Pinto critica o Governo por querer continuar a deixar os trabalhadores de fora do diálogo sobre as alterações ao Código do Trabalho. Algo muito sério está a acontecer, e o que está a acontecer é uma tentativa de revisão da lei laboral com mais de 100 propostas de alteração, sem que, tenha sido apresentado no programa eleitoral de AD, e 2, sem que tenha havido um diálogo prévio com os trabalhadores. Isto não pode acontecer. É evidente que as alterações às leis laborais têm de passar por um diálogo, e um diálogo faz-se nos dois sentidos. Não é só falar, é falar e ouvir. E o Governo não tem querido ouvir os trabalhadores, e ontem continuou a não querer ouvir os trabalhadores, quando diz o Sr. Ministro Leitão Amaro que a adesão à greve foi inexpressiva. Declarações do candidato presidencial, apoiado pelo LIVRE, Jorge Pinto. À margem de um jantar com apoiantes, defende que um Presidente da República tem de estar ao lado dos portugueses e das portuguesas e tem de os ouvir. Questionado sobre a possibilidade de um acordo, Jorge Pinto respondeu de forma positiva. Ainda assim, lembra que a UGT foi muito clara quando disse que não exclui uma nova greve geral. José Luís Carneiro pede que o Governo deixe de estar cheio de si próprio e ouça os trabalhadores. O secretário-geral do Partido Socialista aconselhou esta sexta-feira ao Governo a ter humildade e assume estar disponível para um amplo debate nacional sobre as alterações laborais. É próprio de um Governo que, estando cheio de si próprio, não consegue ouvir aquilo que os portugueses, mais de 3 milhões de trabalhadores, lhe transmitiram naquele dia. Querer negar uma realidade objetiva que parou setores vitais, quer da economia pública, quer da economia privada, mostra a altivez, a arrogância, a insensibilidade de um Governo a quem eu, volto a dizer, aconselho humildade, simplicidade na forma como se relaciona com os partidos da oposição e também com os representantes dos trabalhadores, porque caso contrário está a ir por mau caminho.
José Luís Carneiro, esta sexta-feira à noite, em Baião, no distrito do Porto, aqui num registro captado pela SIC, o secretário-geral do PS considera que nada fazia crer que o governo fosse tão longe com a disrupção em direitos fundamentais dos trabalhadores no que toca à proposta laboral. Seguimos com o debate entre Luís Marques Mendes e Catarina Martins. Os dois trocaram acusações sobre independência e estabilidade. Luís Marques Mendes puxa pelos tempos da geringonça para afirmar que a candidata, apoiada pelo Bloco de Esquerda, não tem perfil para ser Presidente da República e dá este exemplo. A Catarina Martins não tem melhor coração do que qualquer um de nós, quer evidentemente o melhor para o país, como todos nós queremos. A grande questão que está aqui são os caminhos para lá chegar. Dois dos meus grandes objetivos que estão ligados são o quê? A estabilidade e a ambição. E a esse respeito há uma divergência que eu tenho com a Catarina Martins. A Catarina Martins, em 2022, provocou uma crise política, lançando o país na instabilidade, não aprovando um orçamento do governo de então. Catarina Martins responde, considera que Luís Marques Mendes faria exatamente o mesmo, mas em 2022. Eu registro, por exemplo, que Marques Mendes reconheceu em 2018 como eu cumpri tudo o que acordei e o governo de 2015 e 2019 foi um governo absolutamente estável. Mas registro também que Marques Mendes vem dizer, e eu isso acho irresponsável, que faria o mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa fez. E se um Presidente da República deixa que os orçamentos sejam usados pelos governos como uma espécie de moção de censura, conforme lhes dá jeito no calendário eleitoral, nós passamos a vida enredados em taticismos partidários e eleitorais e nunca o Parlamento é obrigado a debater realmente a vida das pessoas e as soluções. No debate desta sexta-feira, entre os dois candidatos, a greve geral e a alteração à lei laboral foram outros dos temas quentes. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda descreve as alterações propostas pelo governo como um problema para o regime democrático. O que o governo põe em cima da mesa é uma questão de regime. E é por isso que eu acho que uma Presidente da República deve ser clara sobre o que pensa nestas questões de regime. Porque uma fragilização muito grande de quem vive do seu trabalho é um problema para a economia, é um problema para os direitos de quem trabalha, é um problema até do próprio regime democrático, do sistema democrático, do equilíbrio de poderes. E se nós continuarmos a discutir formas de desvalorizar quem trabalha, em vez de discutirmos formas de qualificar a nossa economia, estamos a fazer o debate errado. Sem querer entrar nessa luta, Luís Marques Mendes sublinha que Catarina Martins está a debater com um candidato à presidência e não com o governo. Eu não sou o governo. Se a Catarina Martins quiser debater com o governo, com certeza, seguramente que vai ter um estúdio de televisão que a convida para esse efeito. Eu estou numa perspectiva de poder ser Presidente da República. Entre nós há uma diferença essencial, com todo o respeito que tenho por si. Ninguém sabe numa eleição quem ganha ou quem perde. Temos que ser humildes a esse respeito. Mas do ponto de vista das probabilidades, não é provável que a Catarina Martins seja eleita Presidente da República e há algum grau de probabilidade de ser eleita. A imigração também foi discutida, com divergências entre os dois candidatos. O próximo debate é este sábado, às 21h, na RTP. Frente a frente vão estar o atual líder do Chega, André Ventura, e o candidato apoiado pelo PCP, António Filipe. O novo presidente do INEM admite que o Instituto tem falta de trabalhadores em todas as áreas, em particular de médicos. No Sob Escuta da Rádio Observador, um mês depois de assumir o cargo, Luís Cabral quer alterar essa realidade. Nós temos carência de profissionais em algumas classes e que me parecem que têm que ser devidamente comatadas. Eu tenho 23 médicos no Instituto Nacional de Emergência Médica, não é? Ou seja, faz pouco sentido que um instituto, o seu próprio nome diz que é um instituto médico, não é? tenha poucos clínicos. E isso vai ter que ser devidamente comatado. E não fica por aqui. Luís Cabral quer também mudanças profundas no INEM. Quer, por exemplo, que as chamadas sejam atendidas em 10 segundos e os meios estejam no local em 8 minutos para os pedidos de socorro urgentes. O presidente do INEM admite ainda a notícia de que o Instituto pode deixar de ter ambulâncias próprias, afasta, no entanto, dramatismos, diz que a situação atual não é muito diferente. Em relação às ambulâncias em concreto, há aqui uma proposta que já vai um bocadinho ao encontro daquilo que é no fundo a atividade atual do INEM. Deixar muito claro que 90% da nossa frota de ambulâncias, neste momento, já é entregue aos bombeiros voluntários e à Cruz Vermelha Portuguesa. Nós temos um número de ambulâncias muito residual para aquilo que é o dia-a-dia do funcionamento do INEM.
Assim, todo o socorro não urgente ficaria a cargo das corporações de bombeiros e da Cruz Vermelha. É uma decisão que ainda não está fechada, mas que o novo presidente do INEM diz que consta de uma recomendação do relatório da Comissão Técnica Independente. Entretanto, os trabalhadores do INEM avisam o Conselho Diretivo que tem linhas vermelhas quanto às condições de carreira. Em declarações à Lusa, o coordenador da Comissão de Trabalhadores, Rui Gonçalves, sublinha que não vai ser admitida qualquer extinção de postos de trabalho, nem qualquer mobilidade forçada. Os trabalhadores alegam a necessidade de salvaguardar direitos no âmbito da reestruturação do INEM, posição tomada esta sexta-feira em Assembleia Geral, que já foi comunicada ao novo presidente Luís Cabral. Os sindicatos da PSP voltaram a sair desiludidos esta sexta-feira de uma reunião no Ministério da Administração Interna. Falam numa situação aflitiva. Maria Lúcia Amaral propôs um aumento de 2,2% em todos os suplementos em 2026, tal como em toda a função pública. É manifestamente insuficiente para as estruturas sindicais. A ministra garantiu, no entanto, que todos os suplementos, turno, piquete, comando, residência e serviço especial atribuídos de acordo com a função que o polícia desempenha vão ser revistos sem adiantar uma data. O presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Polícia classificou como inacreditável o aumento proposto, relembrando que os suplementos não são revistos na PSP há quase 20 anos. Fala numa situação aflitiva e faz as contas. Esta atualização significa um gasto total de 890 mil euros na PSP. Também o presidente do Sindicato Nacional da Polícia, Armando Ferreira, discorda da atualização, diz que se trata de tostões. E na Justiça, o Tribunal Constitucional vai anunciar na próxima segunda-feira uma decisão sobre a nova Lei da Nacionalidade. Dia 15, os juízes do Palácio Raton vão fazer uma leitura pública dos principais pontos do acórdão, é o que confirma o observador, fonte do Tribunal Constitucional. Um verdito que surge depois do PS ter pedido a fiscalização preventiva da nova proposta do Governo. Tinham sido dados 25 dias para ser conhecida a decisão final, prazo que termina precisamente na próxima segunda-feira. A decisão do Tribunal Constitucional não é ainda conhecida, mas no executivo de Luís Montenegro antecipa-se um novo braço de ferro com o Tribunal. E na atualidade internacional, Donald Trump anuncia que os Estados Unidos vão atacar a Venezuela por terra. Em declarações aos jornalistas na Sala Oval, o presidente norte-americano especificou que os ataques por terra não terão de ser necessariamente na Venezuela e que o alvo são as pessoas que trazem droga para os Estados Unidos. Todos os barcos que se viu, que foram abatidos, salvaram 25 mil vidas norte-americanas. Acabámos com 96% das drogas que vinham por água. E agora vamos começar por terra. Por terra é mais fácil. E vai começar a acontecer. Não vamos deixar que as drogas destruam as nossas famílias. Donald Trump refere que já não se vêem barcos na costa da Venezuela depois dos ataques. Questionado sobre se os Estados Unidos vão apreender mais petroleiros na costa venezuelana, o chefe de Estado apenas respondeu que não seria muito inteligente dizer isso. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 3h30. Até já.